Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nessa feita, nós estaremos trazendo o terceiro trimestre de 2019 das nossas lições bíblicas, que nós iremos estar estudando nesse trimestre sobre tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nós iremos estar estudando sobre a doutrina da mordomia cristã. Nós iremos estar aprendendo. Nesse trimestre, é um trimestre de 13 lições. Na primeira nós iremos estar estudando sobre a mordomia cristã, depois mordomia do corpo, mordomia da alma, do espírito, depois mordomia da família, da igreja local, mordomia na adoração, mordomia nos dízimos e oferta, mordomia do tempo, mordomia do trabalho, das finanças, da obra e misericórdia, do cuidado com a terra e seja um mordomo fiel. Nós iremos estar estudando essas 13 lições que vai nos servir de edificação para a nossa alma. A primeira sempre é uma introdução para nós entendermos o que nós iremos estar estudando. E a primeira, o tema é o que é mordomia cristã. Nós iremos estar aprendendo na primeira lição. Nosso texto áureo, ele vai estar baseado em Lucas capítulo 12, versículo 43, 42 e 43, que nos diz: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar o tempo, a ração. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Nossa verdade prática vai nos dizer assim: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar conta de tudo quanto recebemos. Claro que nossa leitura bíblica em classe fica por conta dos alunos, de cada um individualmente. E nossa lição, ou nossa leitura bíblica em classe, ela está em Lucas, capítulo de número 12, e o versículo 42 ao 48, que a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar o tempo, a ração. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e uma hora que ele não sabe, e separará ele, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do seu Senhor e não se apartou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito pedirá. E a qualquer que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então, nossa lição bíblica em classe está baseada aí no livro de Lucas, conforme nós já lemos aqui. Claro que nossa lição ela tem alguns objetivos gerais. E o objetivo geral da lição é mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais. Alguns objetivos específicos da lição. Primeiro é apresentar o conceito de mordomia e mordomo e mordomia. Nós iremos fazer essa diferença. Segundo é expor acerca da mordomia espiritual do cristão. E terceiro é explicar a mordomia dos bens materiais. Então esse é os objetivos específicos da nossa lição. Nossa lição ela tem um ponto central.
nosso ponto central ele fala assim: Deus nos confiou a mordomia dos bens espirituais e materiais. Então, nossa lição ela vai estar nesse ponto central que nós vemos aqui. Claro que os irmãos já escutaram vários mordomia, já foi falado aqui na leitura, né? No textuário nós vemos a palavra mordomia. A lição em si, o tema, tem a palavra mordomia. A verdade prática está falando sobre mordomia. A leitura diária você vai ver falando sobre mordomia. Mas e o que é mordomia cristã? O que é mordomo e mordomia, né? Nós temos que fazer essa diferença para nós dar uma introdução à nossa aula, é claro. Então, nesse texto, como eu já disse, ou nesse trimestre de 2019, nós estaremos estudando o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. Nesta primeira lição, nós iremos dar uma definição do termo mordomo, né? E também do termo mordomia cristã. Nós iremos destacar que Deus ele é o dono de tudo, mas que confiou aos homens o domínio da terra e de todos os bens que ele concedeu. Pontuaremos que a doutrina da mordomia cristã presente em toda, ou está presente em toda a Bíblia. E por fim, iremos concluir destacando a importância dessa doutrina para a nossa vida. Vamos trazer aqui uma definição de mordomo e mordomia. Vamos ver uma definição secular e exegética de mordomo. O que é mordomo? Né? O dicionário diz que mordomo é um indivíduo encarregado de administrar em residência alheia as tarefas domésticas cotidianas, distribuindo-as entre as demais empregados. Isso nós encontramos no dicionário Áureos de 2001. Então, a palavra grega mais comum, frequentemente no Novo Testamento, é aikonos ou aikonomos, né? Que nós encontramos para falar sobre mordomia. O aikonomos denotava primeiramente o administrador de uma casa ou propriedade, formado de aikos, que é casa, e menor, que é arranjar, organizar. Então, a palavra grega que nós encontramos no Novo Testamento, claro, e dentro aqui da leitura, principalmente em Lucas, onde nós lemos que fala sobre o mordomo, a palavra que nós iremos encontrar grega aqui aí é a palavra oikonomos, que essa palavra ela tem uma junção de palavras. Primeiro, aikos, que vai significar casa, e menor, que vai significar organizar. Então, um mordomo ele é o quê? Ele é uma pessoa que está encarregado de tomar conta de bens de outra pessoa, de algo que não é dele. Isso nós encontramos na Bíblia. Podemos dar um exemplo sempre fácil aqui. Por exemplo, José. José, ele serviu como mordomo na casa de Potifar. Isso nós encontramos em Gênesis capítulo 39, e o versículo 4 e o versículo 6. Deus ele colocou José dentro da casa de Potifar, e a Bíblia diz que Potifar colocou José como mordomo da sua casa, como autoridade maior depois dele. Isso é, quando Potifar não estava, quem governava os seus bens, sua finança, tudo que passava pela casa de Potifar, tinha que passar pelas mãos de José. José, ele era o mordomo, o encarregado de fazer e de organizar tudo que fosse concernente, pertencesse ao seu senhor Potifar. Então José, ele era o mordomo daquela casa, e a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar grandemente, porque José, além dele ser um mordomo, ele era um mordomo fiel a Deus acima de tudo, e Deus o abençoou a casa de Potifar de uma maneira grandemente. Isso você pode ver em Gênesis 39.
Então, essa palavra é mais traduzida como despenseiro. A ideia de despenseiro aparece somente no Novo Testamento, quando o original grego é usada a palavra oikonomos, que significa gerente da casa. Essa palavra ela vai aparecer em Lucas 12, e versículo 42, que nós lemos na leitura bíblica em classe, aqui, que diz o Senhor, qual é, pois, o mordomo? A palavra mordomo aqui, no grego, está oikonomos, né? Então, é essa palavra que é gerente da casa. Encontramos em Lucas 16, versículo de número 1 e 3, e versículo 8. Também encontramos em Romanos 16, 23, 1 Coríntios 4, 1 e 2, Gálatas 4 e 2, Tito e várias outras passagens. Ou quando essa palavra ela é usada também, quando a gente não encontra a palavra grega oikonomos, nós encontramos a palavra epitropos, que quer dizer encarregado, que aparece por 3 vezes. Essa palavra epitropos. Ela vai aparecer 3 vezes na Bíblia Sagrada. Ela vai aparecer em Mateus capítulo 20, versículo 8, em Lucas 8 e 3 e em Gálatas 4 e 2. Só 3 vezes essa palavra epitropos vai aparecer, que essa palavra ela quer dizer encarregado. Agora vamos dar uma definição. Nós demos uma definição aqui do que é mordomo. Agora vamos dar uma definição teológica de mordomia cristã. Nós vemos que mordomo, né, na definição exegética que a gente fez aqui, é alguém que administra bem alheio, isso é, algo que não é dele. Ele está encarregado de tomar conta de algo ou de propriedade de terra que não lhe pertence, pertence a outra pessoa. Não é isso? Então, nós vemos isso. Encontramos aí a palavra grega para essa palavra mordomia, conforme nós encontramos aqui no original em Lucas 12:42, que é a palavra oikonomos. E também encontramos essa palavra também, ou podemos encontrar outra palavra grega para falar sobre encarregado ou mordomo, a palavra epitropos, que quer dizer encarregado. Agora, mordomia cristã, ela tem a ver com um mordomo, com a mordomia primeira que nós estamos falando, porque tem o mordomo e tem a mordomia. Será que tem alguma coisa a ver uma com a outra? Vamos dar uma definição teológica de mordomia cristã? Mordomia cristã é a doutrina bíblica que ensina a utilização responsável dos recursos que o Senhor colocou-nos à disposição. Mordomia quer dizer todo o serviço que realizamos para Deus e todo o comportamento que apresentamos como cristão diante de Deus e dos homens. Então, esta é uma doutrina presente em toda a Bíblia Sagrada, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. A mordomia cristã, aqui conforme nós podemos ver, uma definição teológica, ela é a doutrina que vai ensinar o que ela ensina, como nós nos devemos nos comportar, ou conforme nós podemos fazer, ou administrar tudo aquilo que Deus ele colocou à nossa responsabilidade. Então, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, é isso que chama mordomia cristã. Como fazer, como estamos fazendo, como estamos atuando. Como é que nós estamos administrando, melhor dizendo, aquilo que Deus ele nos deu, ele nos confiou. E essa é uma doutrina presente desde o livro de Gênesis. Nós vemos em Gênesis 1, que quando Deus ele cria todas as coisas, a Bíblia diz, em Gênesis 1:28, Deus olha para Adão e diz: Adão, agora a terra é sua. Dominai e assujeitai a terra. Né? Então Deus ele coloca o homem como responsável pela criação que ele havia feito. A criação é de Deus. Foi Deus que criou o mundo, foi Deus que criou o planeta Terra. E ele, tudo que ele criou, ele pegou e disse: está sobre a sua responsabilidade.
é meu, o mundo é meu, mas você é o responsável por cuidar disso aqui. Então isso é que é mordomia cristã, né? Nós somos mordomos, isso é, cuidamos daquilo que Deus ele nos entregou, nos confiou. Deus deu essa confiança a Adão. E essa doutrina está desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, conforme nós podemos ver. E como eu já disse, Deus ele é o dono de tudo. Por isso que a gente somos apenas o mordomo, somos apenas o servo, somos apenas o encarregado, somos apenas, como dizemos aqui, o administrador que toma conta, né? Então, tudo que há ou veio à existência por meio de Deus, tudo, nós sabemos que tudo foi Deus que fez. Tudo existe para a glória no seu nome. A Bíblia diz em Apocalipse 4 e versículo 11, digno és, Senhor, nosso Deus, de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade as foram feitas. Então Deus ele fez tudo. Ainda em Romanos 11 e 36, diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então vemos que Deus ele é o dono de tudo. O Salmo de número 24, versículo 1, diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então tudo pertence a Deus. Nada nos pertence. Tudo que há nessa terra, Deus ele é o dono do céu e ele é o dono da terra. Então nada aqui nos pertence. Nós podemos ver isso aí. Levítico capítulo 25 e o versículo 23. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim. Levítico capítulo 23 e o capítulo 25, me perdoe. 25 e versículo 23. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Isso é Deus falando. Pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Então, de Deus pertence todas as coisas. Tem um salmo que eu acho lindo, que é o salmo de número 53. Que a palavra de Deus, o próprio Deus falando com o salmista, se não me engano, é o Salmo 53, ou é o 50, que Deus, ele falando com o salmista, ele diz ao salmista, olha, se eu precisasse de alguma coisa, eu não precisaria de te pedir, porque minha é a terra e tudo que há nela. Tudo que há na terra pertence a Deus. Nada nos pertence, nada pertence a nós. Tudo que tem na terra pertence ao Senhor. Então Deus ele é o dono de todas as coisas. Nós somos apenas os seus dispenseiros. Então, ele diz no Salmo 50, melhor dizendo, ele diz no versículo de número 12. Melhor dizendo, versículo de número 10 em diante. Porque meu é todo animal da selva, e as animarias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e sua plenitude. Então veja o que Deus está dizendo, Salmo 50, e o versículo 10 ao versículo de número 12. Deus está dizendo ao salmista, se eu tivesse fome, eu não tinha que pedir. Ele diz, eu conheço todos os animais, porque foi ele que criou, nós vemos em Gênesis 1. Todo animal do campo, toda fera, tudo que existir, eu conheço. Ele disse, se eu tivesse fome, eu não te pediria, porque meu é o mundo e toda a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Deus é o dono da vida humana, animal e vegetal. Deus é o dono de tudo. Como nós já vimos no Salmo aqui 50,
e versículo 10. Deus é o dono da vida humana, animal e vegetal. Deus é dono de tudo. Salmo 50, versículo 10, isso também nós encontramos em Atos, capítulo de número 17, e o versículo 28. Atos 17 e versículo 28. É bom nós lermos, sempre estar usando a palavra de Deus, a Bíblia. Vai nos dizer assim, 17 e 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então tudo é de Deus. A vida pertence a Deus, a vida humana, a vida animal, a vida vegetal. De Deus é do ser humano. O ser humano, ele pertence a Deus, né? Deus, ele é criador e dono de tudo. Ele é dono da terra, ele é dono do céu, ele é o dono da vida do homem, do animal, do vegetal, do ser humano. Ele é dono do ouro, dono da prata, conforme Ageu 2:9. Ele é dono de tudo, conforme nós podemos ver em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 13 a 14, Romanos, onde nós já lemos, versículo 11, 36, que diz porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. É bom nós lembrarmos isso. Porque é bom nós enfatizar e mostrar que Deus, ele é dono de tudo. Porque se ele é dono de tudo, então nada nos pertence. Nada nos pertence. Então tudo que a gente tem não é nosso, é de Deus. Nós somos apenas mordomos. Nós somos apenas a pessoa que Deus colocou como responsável para tomar conta. Somos um mordomo de Deus, de Cristo. E é exatamente essa mordomia que Deus, ele nos confiou. Deus, ele nos deu essa tarefa de nós tomarmos conta daquilo que é dele. Nós já vimos que ao criar o homem, o Senhor lhe deu uma elevada posição diante de toda a criação, colocou como responsável. Isso nós vemos em Gênesis 1 e 28 e no Salmo 8, versículo 6. Segundo Becor, o homem é descrito como alguém que está no ápice de toda a ordem criada. Foi coroado como rei da criação inferior e recebeu domínio sobre todas as criaturas inferiores. Como tal, foi seu dever e privilégio tomar a natureza de todos os seres criados. Então, que foram colocados sob seu governo, subservientes à sua vontade, o seu propósito, para conferir o domínio da terra dos animais. Gênesis 1 e 28 diz: enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Foi a ordem que Deus deu ao homem. O salmista assevera isso também no Salmo de número 115, versículo 16. Ele diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos do homem. O salmista diz que os céus são os céus do Senhor, isso é, o céu pertence a Deus, mas a terra, Deus, ele deu ao homem. O homem, ele está responsável, ele é responsável por tomar conta da terra. A terra Deus deu ao homem, né? O salmista está dizendo aqui. Ao primeiro homem também são dadas as seguintes tarefas. A primeira, cuidar da terra, Gênesis 2 e 5. Segundo, nomear os animais, foi o homem que nomeou os animais. Gerar filhos, ensinar o ensino da mordomia de tudo que Deus concedeu ao homem, está presente em todas as Escrituras. Nós podemos notar aqui no Antigo Testamento o ato de apresentar o melhor dos animais por Abel, no capítulo 4, versículo 4, ou as primícias da terra por Caim, capítulo 4, versículo 3. São exercícios da mordomia dos bens materiais recebidos da parte de Deus ao povo de Israel. Deus ensinou a mordomia de diversas áreas da vida, por meio das leis que ele criou. Nós podemos notar que nós iremos também estar aprendendo, como por exemplo a mordomia da família,
encontramos referência aí como Êxodo 21:15, mordomia da terra, Levítico 25:2. Nós podemos também ver a mordomia dos bens, Êxodo 22:9. Podemos também encontrar a mordomia em relação ao próximo, Levítico 19:9. A mordomia dos dízimos e das ofertas, nós podemos encontrar isso em Levítico 27, 30, 34. A mordomia das finanças, Deuteronômio 15, versículo 1 ao 11. A mordomia nas relações interpessoais, Êxodo 21:20. Nós encontramos no Novo Testamento, os ensinamentos de Cristo são repletos da mordomia e ganham um destaque ainda maior. Jesus ensinou que o homem deverá prestar conta diante de Deus por tudo que fizer por meio do corpo, conforme o próprio Cristo falou no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, versículo 21, capítulo 7, versículo 2 e capítulo 12, versículo de número 36 de Mateus. A parábola dos talentos, por exemplo, no capítulo 25, Jesus falou. Nós podemos ver em Lucas 19, a parábola ou a passagem das minas. Nós podemos ver em Lucas 16, o mordomo infiel, e por aí diante. Então o apóstolo Pedro orientou aos crentes quanto aos dons que receberam, dizendo: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:11. O Novo Testamento ensina sobre a mordomia do corpo, alma e espírito. Vai ensinar sobre a mordomia do tempo, a mordomia da família, a mordomia do trabalho, a mordomia dos bens, a mordomia das ofertas, dos dízimos, das finanças, a mordomia do ministério, das obras, a mordomia em relação ao próximo. Tudo isso nós encontramos também no Novo Testamento, né? A importância da doutrina da mordomia cristã. Quais são? Esta doutrina nos ensina pelo menos 3 coisas indispensáveis ou indispensável para a vida cristã. Notemos a primeira, a consciência de que nada nós temos. Segundo, a consciência de que precisamos ser sábios e fiéis na administração do que nos foi confiado. E terceiro, a consciência de que seremos julgados quanto à nossa mordomia. Então, a mordomia cristã, ela abrange essas 4 importâncias. Essa doutrina, ela nos ensina esses 3 aspectos indispensáveis na vida do cristão. Ele deve saber que nada ele tem. O próprio Jó disse que nada trouxe e que nada iria levar. Ele disse: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó ele sabia governar bem aquilo que Deus havia lhe dado, né? Então, nós temos que saber que nada nós trouxemos para esse mundo, nada nós iremos levar. Então, que tudo vai pertencer a Deus. Nós devemos entender que precisamos ser sábios e fiéis na administração daquilo que foi nos confiado, né? Nós devemos saber como administrar aquilo que Deus ele nos deu, nos confiou. E devemos colocar na mente que nós iremos ser julgados quanto a essa mordomia. Isso é, como é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos fazendo? A palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, quanto à mordomia daquilo que devemos ter consciência, que nada nós temos. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele sabia que nada ele tinha. Ainda diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 6:7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, nada nós trouxemos e nada nós iremos levar. Então, devemos ter consciência disso, que nada nós temos. Segundo, nós temos que ter a consciência de ser fiéis na administração daquilo que Deus nos confiou. A palavra de Deus nos diz assim: além disso, requer-nos nos despenseiros que de cada um se ache fiel. Conforme Paulo ele fala que Deus ele quer que cada um, quando ele vir, nos ache fiel. 1 Coríntios 4:2. A expressão requer no grego aqui é zetel, que significa exigir algo de alguém.
Então, quando o apóstolo Paulo ele prega a palavra aqui em 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 2, que nós podemos ler o versículo completo, 1 Coríntios 4 e 2, a palavra de Deus, quando Paulo está falando aqui, ele está dizendo assim, 4 e 2, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Ele está falando aqui sobre tomar conta, sobre administrar aquilo que Deus nos confiou. E a palavra grega que Paulo prega aqui, como ele diz, além disso, requer, essa palavra requer aqui no grego é zetel, que significa exigir. Isso é, Deus exige, né, algo de alguém. Isso é, Deus nos exige que nós sejamos fiéis naquilo que Ele colocou a nossa responsabilidade. Nós podemos ver ainda, por último, a consciência que devemos ter consciência que nós seremos julgados, né? O tribunal de Cristo será o dia da apresentação de conta, ou prestação de conta da nossa vida. É importante lembrar que a prestação de conta aqui não estamos falando do tribunal para julgamento sobre a salvação. Nós iremos, ou salvo, será julgado pelas suas obras, pelo aquilo que ele está fazendo, como é que ele está fazendo. Então, o tribunal de Cristo para os cristãos, para nós, para a igreja, esse tribunal, essa prestação de conta, vai ser como é que eu estou servindo a Deus, como é que eu estou me dirigindo, como é que eu estou fazendo as coisas para Ele, né? Se eu estou fazendo com coração sincero, ou se eu estou fazendo forçado, ou se eu estou fazendo para aparecer, ou se eu estou fazendo a maneira como nós estamos servindo a Deus em geral, isso vai ser julgado perante Deus. Deus ele vai julgar. E aí é onde nós iremos estar recebendo o nosso galardão, o galardão dos crentes, né? Quanto à sua fidelidade no serviço prestado a Deus. Isso Paulo ele fala no capítulo 4 de 1 Coríntios. Não será o julgamento, como eu já falei, de pecados do crente. Não. Mas das obras do crente, conforme nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, 14 e 13. Todos os salvos serão julgados, não apenas alguns. Então vai ser todos. Ninguém vai escapar do julgamento de Cristo. No arrebatamento, Jesus, que conhece as nossas obras, ele conhece, trará consigo o resultado, a avaliação de nosso trabalho. Existem 5 critérios deste julgamento que envolve, primeiro, a lei da liberdade cristã. Isso eu estou servindo a ele com liberdade ou não? Né? Isso nós apregamos e encontramos em Tiago, capítulo 2, e versículo de número 12. A palavra de Deus vai nos dizer assim, Tiago 2 e 12, que é a lei da liberdade, né? A lei da liberdade. Tiago 2 e 12, é isso? A palavra de Deus vai nos dizer assim. Assim falai e assim procedei, como devedor, sendo julgado pela lei da liberdade. Então, a lei da liberdade, né? Existem 5 critérios. O primeiro critério é a lei da liberdade. O segundo critério que nós vamos ver é a qualidade do trabalho que fazemos para Deus. Como é que nós estamos fazendo para Deus? A qualidade. Como é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo serviço de primeira qualidade? Ou será que nós não estamos prestando um serviço, ou estamos fazendo um serviço de terceira para Deus? Isso nós encontramos em Mateus 20, versículo do 1 ao 16, que nós não iremos ler. O material empregado no trabalho feito para Deus, né? Isso nós vemos em Coríntios 3 e 8, 1 Coríntios. Depois podemos ver a conduta do crente por meio do seu corpo. Isso também vai ser julgado, né? 2 Coríntios 5 e 10. E os motivos secretos do nosso coração. Deus ele sabe, né? Conforme nós podemos ver 1 Coríntios 4 e 5. Então, existem esses 5 critérios do julgamento. Vai envolver essas 5 partes, conforme nós vemos. A lei da liberdade, né? Vai ser também julgada a qualidade do trabalho. Vai ser julgado o material, que é o que? Empregado no trabalho feito a Deus.
a conduta que está sendo feito por meio do corpo e os motivos secretos no nosso coração. Então, está envolvido. Para nós concluirmos, a doutrina da mordomia, embora está presente em toda a Bíblia, será estudada neste trimestre sobre a ótica cristã, destacando principalmente os ensinamentos neotestamentários quanto à forma como o servo de Deus deve administrar sua vida, tempo, família, recursos financeiros e demais coisas da humanidade, sabedoria, fidelidade, pois um dia prestaremos conta a Deus de sua mordomia. Então, cada um vai prestar conta da sua mordomia perante Deus. Então, que nós possamos estar na escola dominical para estar aprendendo este assunto tão maravilhoso. A nossa lição, ela está aí apregada em 3 pontos que nós iremos estar estudando: conceito de mordomia, conforme nós vemos aqui, o que é mordomo e mordomia. Nós iremos estar falando sobre a mordomia espiritual do cristão, aí vai pregar a mordomia do amor cristão, que isso aí vai abordar amar ao Senhor, tem que amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, amar o próximo. Quem é o próximo, isso nós estudamos em outra lição. Vai falar sobre a mordomia da fé cristã, a fé, o patrimônio espiritual. E terceiro e último ponto, a mordomia dos bens materiais, isso é, o cristão e as finanças. Aí vai falar o cristão e a riqueza, vai falar o cristão e a contribuição para a igreja e demais áreas que nós iremos estar estudando nessa lição. Então, que Deus ele possa estar nos ajudando, nos abençoando. Espero que você tenha aprendido, né, com esta lição tão maravilhosa. Espero você nas próximas lições. Não vai ser aula pequena, vai ser aula bastante grande. Eu não vou gravar vídeo menos de meia hora, porque o assunto é extenso e eu quero dar lição detalhadamente. Amém? Então que Deus continue abençoando, continue ajudando. Uma dica para essa, não essa, mas a próxima aula que nós iremos estar estudando, a segunda e a terceira, vai falar sobre tricotomia também. E nós iremos estar falando de um assunto bastante bom. E o livro bom é o livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, para a segunda lição e a terceira lição. A primeira é só uma introdução para nós entendermos o que nós iremos estar estudando. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude e eu aguardo você na aula de número 2. Amém?